Então, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar ali um pouquinho das boas práticas que nós temos na EJA, que foram resultados ali da seleção dos outros formadores. Também vocês poderiam estar trazendo boas práticas para o encontro de hoje. Deste grupo, pessoal, tem alguém que gostaria de apresentar o seu relato hoje? Eu quero fazer. Eu preciso. É que eu estou com um problema no meu computador, não estou conseguindo abrir aquele documento lá que eu preenchi. Mas se der só para falar, posso falar. Ele está no Classroom, você não consegue acessar ele? Meu computador deu pau aqui, eu estou pelo celular e tentando. É que daí as duas coisas, meu celular não está aguentando. Sim, tranquilo, Tá? mas eu A consigo. internet aqui está bem ruim. Uhum. Eu consigo compartilhar ele aqui para você, Rosana, se te ajudar. Ah, beleza. Se você puder fazer isso, Você gostaria que eu porque compartilhasse o relato? Ali, eu acho que se você uhum. quiser compartilhar tudo aquilo lá que eu mandei, é bem tranquilo. Uhum. Lá o que preencheu, né? Que tem a Não, é bom. reunião e a observação. Na realidade, a observação foi em cima da reunião, né? Uhum. E eu posso até contar um pouquinho, acho que dá para ir meio que direto para a observação, não sei. Então, tá bom. E eu posso contextualizar o que aconteceu. Uhum. Eu vou abrir aqui para você, para os colegas irem acompanhando também, fica mais fácil para você ir apresentando aqui. Deixa eu Tá abrir bom. aqui Eu ele. estou tentando. Eu acho que eu vou ter que trocar os dois, telefone e computador. E meu telefone é novo, comprei em novembro e desde que começou a pandemia, já é o segundo que vai psiquiatra. Não vence. Esses telefones, né, eles aprontam com a gente, né? Deixa eu colocar Na aqui para realidade, é ele, porque a né? gente usa demais, né? É por isso. Que a gente enche também demais de coisa, né? Então ele vai, tudo vai, Mas tudo tá ali, né? tudo vai contribuindo, né? Eu já abri ele aqui, Isso. só vou colocar para, eu vou ter que compartilhar a tela inteira aqui. Deixa eu compartilhar. E daí eu ficar pequenininho no celular, tem que ficar assim em cima, já não enxergo mais, tô velhinha. Mas agora vai dar certo, vai ficar grande. Daí você vai me falando para eu passar. Tá. Bom, então vou explicar um pouquinho o que aconteceu. Esse é um professor de física, tá? É um professor que eu trabalho com ele já desde que eu estou aqui no CBJ, desde 2016. É um excelente professor. As aulas, assim, sempre atrativas, bem paciencioso, com uma boa visão do que é um aluno de EJA e tal. E o semestre passado aconteceu um fato bem interessante, bem intrigante. A turma me chamou, que ele estava dando aula agora, que é o módulo 3, né? Física está no módulo 3, tanto lá no sistema antigo como nesse. E aí o pessoal reclamou que não estava dando conta, não estava conseguindo, não estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo fazer, eles estavam achando muito difícil, né? E eles estavam com vergonha de conversar com o professor, porque eles já tinham falado um pouco que o professor é muito, muito bonzinho, muito bom, e eles não queriam reclamar, mas que a gente precisava buscar uma solução, que não estava dando certo.
Daí eu estranhei, né? Porque eu disse, meu Deus, né? Justo o professor Roberto, vocês têm certeza? Vocês não estão confundindo? Daí, não, professor, a gente não está entendendo nada, parari, parará. E é um professor que ele é muito capacitado, tanto que ele esteve na SED trabalhando e, né, no núcleo, e daí depois voltou para cá, porque gosta de escola, é mais... é o perfil, né? Algumas pessoas se adequam melhor ao chão de escola. Aí fui sentar para conversar com ele, né? Falei, que está acontecendo? Eu falei, ó, eu tô... E aí a gente fica até com vergonha, né? Falei, ó, sinto muito, vou ter que conversar com você, ver o que está acontecendo e tal, como que você está encaminhando com as metodologias e tal. Daí eu falei para ele, o que está acontecendo com a turma? Daí ele falou, olha, pela primeira vez, sim, eu faço, explico e as notas são baixas. Faço outra avaliação e as notas vão lá para baixo. E aí a gente conversou, falei para ele, oh, Roberto, pega as atividades, não faça outra, pega a mesma prova, vamos refazer com forma de exercício, com os alunos, faz a retomada, faz... Daí ele falou, ó, a deficiência, a dificuldade está no básico. E daí isso deu um sinal de alerta para a gente, né? Então, a dificuldade está no básico, fez o nivelamento, né? Que daí, para o primeiro semestre, a gente ainda estava trabalhando com a ideia lá com o nivelamento, fez o nivelamento, mas falei, Roberto, eu acho que o negócio está aí, acho que a gente vai usar essa turma e para que agora aqui já está instaurado, vamos tentar resgatar para a próxima. Então, ele retomou com os alunos, fez proposta de se liga para os que não tinham conseguido alcançar nota, e fez se liga 1, 2, 3 vezes, foi recuperando várias vezes, né, mudando metodologia, usando metodologia ativa. Daí eu falei para ele, nem vou te explicar, você estava lá na sede, você conhece, sabe as metodologias, domina mais do que eu, né? E a gente conseguiu, assim, todo mundo conseguiu passar no final do ano, né? No final do semestre, a gente conseguiu recuperar. Mas o que a gente percebeu foi o sacrifício dos alunos, o quanto que isso foi desgastante para eles e o quanto que isso mexeu muito com eles. Então, aluno que teve muita dificuldade, que tinha dificuldade, que se eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. E eu lembrei que eu tenho dificuldade na minha faculdade. Ah, meu Jesus. Pode Oi? continuar, estamos te ouvindo. Ah, é porque eu tinha sumido aqui. Na minha faculdade, gente, eu fiz estatística 4 anos. Tive que fazer estatística 4 vezes, porque eu não entendia aquilo. E a minha professora era maravilhosa, professora, tá? A Gladys. Ela me levava até, marcava a aula para mim de recuperação, até no prédio do pessoal lá da engenharia, para poder me atender. E era uma dificuldade minha. Aí, eu usei isso, conversando com ele, né? E a gente pensou, a gente resgatou ali, mas foi sacrificado para os alunos. E frustrante para o professor também. No segundo, agora, o que a gente viu? Então, a gente tentou, já agora no começo, ver uma forma de melhorar a aprendizagem desses alunos, e a gente optou de, na recomposição de aprendizagem, trabalhar literalmente as questões de matemática básica. Bom. Sabe? A gente voltou para as questões básicas, que, de repente, era o que estava travando eles. Né? Eles já tinham passado pelo módulo de matemática. E daí a gente observou, e isso fez também... Ah, Jesus, meu celular está maluco, está entrando e saindo de tela, gente. Mas nós Tá? estamos te ouvindo.
Tá. Pode continuar. Ele fez também, então, isso também fez que a gente observasse que, por exemplo, um aluno para ser matriculado, isso no reflexo da escola como um todo, para ser matriculado no módulo 3 do médio, só em último caso. Caso não tivesse vaga no 1 de matemática, de hipótese nenhuma. Oi? Estamos te ouvindo, pode Ah, tá. continuar. E eu não sei onde foi parar a tela. Sumiu tudo aqui. Então, isso fez com que essa observação, essa conversa que a gente teve lá no, né, dessa necessidade lá do primeiro semestre, fez com que a gente mudasse a perspectiva, inclusive, de matrícula para o segundo semestre. Porque e o que a gente observou? Que os alunos que estavam com muita dificuldade em física eram os alunos que tinham dificuldade em química, e quando a gente foi ver lá dos que tinham passado, eram os alunos que passaram raspando em matemática, ou de alunos que não ainda tinham tido o bloco de matemática, o módulo 1. Fez falta a base. Fez falta. Então, assim, tipo, vou voltar naquilo que é o básico do básico, que nem ele está ligado com a disciplina de física, mas ele está muito mais voltado para a questão de matemática, que é primordial aí. E isso, só na minha conversa com o professor e na busca de solução, é que a gente chegou nesse denominador. Porque eu falei para ele, Roberto, o que é mais essencial para você que os alunos venham? Ele disse, pelo menos as 4 operações, que seria... Então, partindo disso e desse resgate daí do básico de um encaminhamento de ciência de 8º e 9º ano, foi que a gente reorganizou. E aí, revisão e revisão e revisão. Faz atividade, viu que deu dificuldade, vamos retomar e vamos revisar. Então, foi isso. Mas às vezes, é o que nós falamos até na recomposição da aprendizagem, que às vezes nós estamos na matéria de física, de química, não faz parte, né? Nem você citou. As operações básicas não fazem parte, elas fazem parte do currículo da matemática, né? Da Mas matemática. é o que nós precisamos, às vezes, retomar com eles para eles conseguirem entender o conceito. É uma coisa que nós não vimos ali, mas que nós devemos ali impor ali como uma recomposição ali na aprendizagem, para que consiga dar certo, né? Então, foi o que vocês precisaram fazer, né? Uma coisa que ficou assim, que ele falou, mas, Rosana, a recomposição de aprendizagem, daí, nesse caso, vai ficar, em física, um pouco fora da proposta dos encaminhamentos da SED. Falei, mas a gente tem um outro problema maior, que não adianta a gente tentar seguir aquilo que está como proposta de recomposição de aprendizagem, se os alunos estão aquém daquilo que está ali. Exatamente. Então, não adianta. E o que ele falou? É algo que, na experiência que ele tem, nos anos anteriores, e vou contar assim, fora a pandemia, entendeu? Porque esse grupo que chegou agora é o fruto da pandemia. É quem literalmente terminou o ensino fundamental na pandemia e veio para o médio. E né? esse reflexo da pandemia nós temos até hoje. E no caso dele, então, exatamente. Então, aquilo que, daí ele disse, nossa, mas eu estou com os encaminhamentos, como eu fazia, não é o mesmo, mas a mesma perspectiva e visão que eu fazia antes e funcionava. E eu vou falar especificamente da turma do semestre passado, porque essa a gente já nem deixou acontecer. A gente já focou nisso, né? Ele deu uma observada na turma, já começou a resgatar isso e aparentemente a turma está caminhando. É pouco tempo, mas são 4 semanas. Mas aparentemente a gente já consegue observar que não está tendo os mesmos entraves que já apresentou na turma
semestre passado, bem no começo. Você vê, já deu uma. Não resolver, não resolve, mas ele já dá uma melhorada ali no que vocês estavam passando, né? Porque a maior preocupação da gente é porque a gente sempre diz para eles: não se preocupe, que vocês não vão reprovar. A gente vai fazer de tudo, vocês só vão reprovar se vocês não vierem, porque o professor vai resgatar o tempo inteiro. Mas é o quanto isso bate na autoestima e ele se sente incapaz. E que foi que aconteceu com um aluno, que era considerado pela turma um dos melhores, era o aluno referência, e ele não dava conta. E ele estava fazendo um curso fora, envolvido matemática e tal. Mas ele não entendia a física. E aí ele começou a ficar muito restritivo, sabe? E uns outros que chegavam aqui diziam assim para mim: eu vou desistir, porque eu não estou entendendo. Acho que eu vou esperar um pouco, vou dar um tempo para minha cabeça. E o professor começou a ficar nervoso, porque ele disse: meu Deus, onde que eu estou errando? Falei: não, não é onde a gente está errando, a gente até está, mas é aonde que está a falha do sistema. Vamos buscar. E, pelo jeito, para esse semestre, vai ser menos sacrificado. Era isso. Mas a ideia que vocês fizeram ali foi uma recomposição, né? Vocês trouxeram ali Sim. o que a turma precisava, que era a base da matemática, o básico do básico. Se eles não tiverem, eles não vão nem em química, nem em física, eles não vão. E vocês tiveram que buscar isso, que era a necessidade deles. Então, muitas vezes na educação, nós temos que buscar o que é necessário, qual que é a necessidade dos nossos alunos hoje. E o importante que vocês fizeram ali foi o trabalho em conjunto, que os dois sentaram, você e o professor Roberto sentaram e vamos procurar onde está esse problema aqui nosso. E foram buscando, escavando ali situações até encontrarem o problema, trabalhando em equipe, em conjunto, para o bem-estar desses alunos. E isso que é o que importa, e é isso que faz a diferença na nossa EJA hoje. Então, você cumpriu ali a nossa ideia ali foi além da observação, né? Você ajudou esse professor ali e trouxe esse apoio que ele mais precisava. E é a escola como um todo, né? Porque Exatamente. isso começa a reverberar no grupo, sabe? Porque está muito difícil, daí um desiste, o outro já. Vou deixar para o semestre que vem, porque eu não estou dando conta. E aí a gente vai ficando angustiado, né? Porque quer ver eles avançarem. Exatamente, e nós não podemos deixar eles desistir, né? Na EJA tem aquele lema, ninguém larga a mão de ninguém, se não estamos, não está dando certo de um jeito, vamos procurar outro, né? Então você auxiliou o professor ali da melhor maneira possível, né? E é esse apoio que se precisa na EJA, né? Então nós buscamos soluções ali para problemas que nós temos. Então, foi isso que você fez, Rosana. Você auxiliou esse professor, buscou, ao invés de, muitas vezes, nós temos essa chamada atenção. Não, professor, você tem que ver. Não, você foi junto, você buscou, você trouxe uma solução ali junto com ele, trabalharam em equipe e esse é o nosso propósito. Enquanto educadores, formadores, trabalhemos juntos, né? Em conjunto. Mas parte bastante também, Liriane, do princípio do professor aceitar que você está falando que, olha, está acontecendo alguma coisa, e de aceitar, né? Então, eu acho que isso também fica muito tranquilo quando existe essa disponibilidade da gente entender que. E assim, que não é um problema da gente, né? Não é uma falha, é naquele momento aquela situação. Exatamente. Então, porque eu sou professora no outro turno e eu sei o quanto é difícil para mim quando a minha pedagoga chega e diz para mim que, mas os alunos estão reclamando que está muito difícil, né? E eu digo, mas está
muito folgado, né? Mas e depois, porque é os dois lados. A gente é ser humano, é os dois papéis, sabe? E ainda acho que muito que a gente tem que entender, e eu acho que é isso que eu queria resgatar, que era a preocupação do Roberto, assim, no sentido, mas a gente não está seguindo aquilo que vem indicado lá na recomposição. Mas a gente aqui está percebendo que a necessidade é outra. Então, essa autonomia a gente não pode perder nunca. Exatamente, mas essa é Unidade a tem que ser, recomposição. e não é unidade, é o professor. Quem sou eu, pedagoga, para entrar dentro da sala do professor e dizer que o conteúdo que ele está dando não está adequado? Eu não entendo de todas as disciplinas. Então, acho que essa posição de humildade precisa ser posta dos dois lados, do meu Exatamente. colega professor e da minha pedagoga, nesse sentido, porque é muito, gente, é muito ruim quando alguém chega e diz assim, mas por que você está ensinando isso? Mas será que é desse jeito mesmo? E eu, enquanto pedagoga, o que eu entendo de química e física, bolhufas nenhuma. De inglês, não sei falar hot dog porque é comum. Então, eu acho que eu vou falar enquanto pedagoga, né? Não sei quantas pedagogas a gente tem no grupo, mas assim, nós pedagogos precisamos muito do fortalecimento nesse sentido, da gente conseguir ter uma noção geral das disciplinas que evoluem demais da conta e a gente não consegue acompanhar, porque a gente é uma só. Para É, entender de 18 áreas, é impossível, gente. mas é impossível. E ainda cuidar dessas plataformas, né? De todas essas coisas. Mas você fique tranquilo que Sabe? é impossível, porque É, como dizem, né, ninguém sabe de tudo, e quem diz que sabe de tudo está mentindo. pois é. Mas o Mas era importante, isso. como você citou ali, é a humildade, né? Que a pessoa que é humilde, ela consegue crescer em conjunto, né? Tem aquela pessoa que diz que já sabe de tudo, que domina tudo, e a única maneira dela crescer é diminuindo o outro. Dizendo, ah, pedagogo, você não entende de química. Ah, pedagogo, você não entende de física. Mas não, tá, nós, professores, precisamos ter essa humildade de crescermos junto, de não precisarmos de dizer não entendo, né? Que muitas vezes o conteúdo, química, talvez não seja do entendimento, mas o que faltava era a base, o que faltava era uma metodologia diferente, o que faltava era um alinhamento diferente de conteúdo. Então, às vezes, quem está fora observando a aula consegue ter essa visão. E às vezes o professor que está em sala não consegue. Então, quando você trabalhou em conjunto, você buscou solução, você deu aquele feedback positivo para o professor. Você fez algo formativo junto com ele. E é essa a visão que nós queremos trazer para a observação de sala de aula. Seja um trabalho construído em conjunto, né? Então, você fez isso ali na tua escola, Rosana. Parabéns. Obrigada. Mas não é com todo mundo que a gente consegue. Mas vamos tentando, aos pouquinhos nós chegamos lá, um passo de cada vez. Eu vou abrir o espaço para mais algum candidato apresentar o seu relato. Daí, na semana que vem, nós terminamos as apresentações. Adonis? Posso apresentar o meu, se vocês quiserem. Pode ser, sim. Você consegue compartilhar? Consigo. Está escutando bem? Sim, perfeitamente. É, porque eu estou no Educatron aqui e às vezes o som fica... Não, mas está muito bom o som. Na verdade, eu sei que eu consigo, mas eu vou tentar aqui ver se eu lembro. Eu já vejo se... Está muito Só bom o som. Só um pouquinho. Está aparecendo? Tá sim. Tá.
Então, boa noite a todos, né? Eu cheguei aqui atrasada. Então, assim, Liliane, eu fiz com a turma da EJA, né? A fase 2. Quando eu peguei essa turma no início do ano, eu já sabia, né, que inglês seria bem complicado para trabalhar com eles. Aí eu já tive, a gente quando faz reuniões nas escolas, os pedagogos, os diretores sempre pedem para que a gente trabalhe alguma coisa diferente, né? Tem que ser diferenciado, porque senão é igual a professora falou ali, que eles vão desanimando no decorrer e vão desistindo. Então a gente sempre tem que estar inventando, assim, fazendo alguns projetos, algumas coisas diferentes. E aí eu já pensei, né, que eu iria colocar eles na sala de informática e trabalhar alguns conteúdos que eu já tinha preparado no tempo da pandemia, alguns forms, algumas atividades. E foi o que eu fiz. Só que no começo eu tive muita dificuldade, porque pela diferença de idade, a gente tem alguns senhores, algumas senhoras, então eles, até a questão do acesso, né, eles não conseguiam digitar o e-mail, a senha. Eu ia lá, digitava, ajudava eles. Na outra aula, eles não conseguiam de novo, eles esqueciam. Eles anotavam e não sabiam o que estava. Então, assim, foi mais ou menos um mês para eles conseguirem fazer o acesso direitinho ali sozinhos. Só que aí eu já comecei a fazer um trabalho colaborativo com os mais novos, né? Porque o que acontecia? Eu colocava a atividade lá no Google Sala de Aula, os mais novos chegavam na sala de informática, entravam, né, rapidinho, já viam a atividade que estava lá e faziam e pronto, professora, eu terminei. Enquanto que os mais velhos estavam lá ainda acessando, colocando o e-mail, a senha. Aí o que eu fazia? Eu pedia para os mais novos ajudarem os mais velhos. Então, se já terminou, ajude, né, teu colega, vá mostrando ali como que faz para entrar, o caminho e tudo. E foi assim que eu comecei a trabalhar com eles com os computadores. Só que eu só trabalhava os formas, eu colocava algumas atividades e colocava links, né, de alguns sites que a gente tem em inglês, que dava para eles escutarem pronúncia, porque eu tinha na minha cabeça que, e eu sei que é assim, né, os mais jovens, eles escutam uma, duas vezes e eles já repetem igual, já falam e já fazem ali, já memorizam e sabem como que falam. E os mais velhos, eu já imaginava que ia ser diferente, eles iam ter mais dificuldade, né, com o inglês, porque até então eu tinha trabalhado com a EJA mais a disciplina de português. Aí, com os sites ali, eu conseguia fazer com que cada um no seu tempo, né? Se quisesse escutar uma vez a palavra, escutava uma vez. Se quisesse duas, três vezes, né? Então, cada um assim que fosse necessário. Aí, quando nós começamos o curso, né? Que eu comecei o teu curso, eu tive a ideia de fazer os jogos, porque eu já tinha trabalhado também, mas com algumas turmas do regular. E eu trabalhava com o regular, colocando o link para eles acessarem no celular, né? Porque eles têm mais facilidade. Daí, com eles, o que eu fiz? Né? Eu continuei com o Google Sala de Aula, que eles já estavam acostumados, e aí eu elaborei um forms com todos esses joguinhos. Para mim foi fácil, porque eu coloquei algumas imagens, eu já vou colocar lá para vocês verem. E então, à medida que eles vão acessando ali o link, eles caem lá no joguinho. Então, não precisa eles, porque eu imaginei que para eles seria mais difícil, né? Eles entrarem no celular, pegar o link, clicar, né? Então, eu já colocava lá no Google Sala de Aula, que o caminho para eles já estava fácil, para ir trabalhando com eles no inglês. Então, vou mudar aqui, que eu não lembro bem certinho ali o que eu coloquei, né? Então, a proposta é relembrar os conteúdos, né, da língua inglesa de uma maneira assim mais atrativa, né, para eles, que não ficasse assim tão maçante. Porque os mais novos, se eu ficasse repetindo a mesma coisa, né, que eles já sabiam,
eles achariam aquilo muito chato. E os mais velhos, em compensação, para eles, para alguns é novidade. Até agora, um monte de coisa que eu vejo assim com eles, da disciplina, para eles é novidade. Já ficou lá. Que eu tenho senhores, não sei se é o caso da maioria, mas senhores e senhoras, 50 anos, 40 e poucos, né? Então, assim, então o objetivo foi esse, porque também daí cada um poderia, eu quero jogar uma vez, professora, aí tá bom? Beleza, né? Ele vai para frente, vai lá, e quando jogasse todos os joguinhos, eu já tinha uma atividade preparada para esse aluno, já estava lá postado. Enquanto que os outros, com mais dificuldade, então, vou ver tudo de novo, fique à vontade, né? Pode fazer de novo, até eles pegarem o jeito ali com o conteúdo. Então, esse foi, né, o objetivo principal, assim, que me levou a fazer esse trabalho. Aqui quais os meus, né, continuando a falar dos objetivos. Então, eu pensei, né, em estimular a inteligência, que eu sei que todos, apesar da idade, todos têm capacidade. Às vezes um pouquinho mais lento, que a gente sabe, eu vejo por mim, que quando eu era mais nova, eu pegava tudo rápido e agora eu já tenho mais dificuldade. Às vezes eu leio uma coisa que eu vou ter que ler de novo, porque já esqueci. Né? Então, estimular de uma maneira assim, um pouquinho diferente, e a sensibilidade entre eles é cada um ali se colocar no lugar, né, do outro. O mais novo vê a dificuldade do mais velho e ajudar. O mais velho também perceber que os mais novos, eles não têm muita paciência de ficar esperando. Então, para eles entenderem também o lado, e o meu lado também, né, para eu conseguir trabalhar com todos eles de uma maneira que ninguém ficasse muito achando as aulas muito maçantes, né? Então, foi um dos objetivos. E, né, aprender a língua de uma forma diferente, relevar esses conteúdos e aprimorar conhecimentos tecnológicos, porque nós sabemos que, enquanto os jovens estão lá, sabem mais do que nós, daí tem essas pessoas mais velhas que, né, bem pouco. Então, eu quis também que eles tivessem um conhecimento tecnológico para que eles consigam aplicar isso nas outras disciplinas. Né? Nós temos o português, tem a redação, tem o site lá de leitura, né, a Leitura Paraná. Então, eles mesmos falam, nossa, a professora Quantique ajudou, né, a gente aprender, porque agora a gente não se bate tanto para fazer as outras atividades lá que eles precisam. Aí, como que eu me programo, né, para desenvolver, me programei especialmente para fazer essa revisão de conteúdos. Agora, quando voltou as férias, que eu recebi alunos novos, né, e para relembrar com esses outros, que eles já tinham visto, uma aula por semana no laboratório. A gente ia, daí eles ficavam fazendo as atividades, jogando, e antes, né, aquela coisa que tinha que reservar, né, ver se os computadores estão funcionando, tudo isso. Eu vou tentar ver se abre aqui o Forms que eu preparei, que às vezes Mas não abre, sim. Pois é, tá azul ali, mas eu já não estou conseguindo. Qualquer coisa, é que ele está em modo apresentação, é por isso que você não está conseguindo. Mas é só você copiar o link e colocar ele em outra aba que dá certo. Deixa eu... então vem nesses computadores. Mas ele abre sim ali. Acho que ele está aparecendo aqui, ó, bem embaixo. Aqui, Só clicar ali que ele já abre. Só que ele apareceu muito miudinho para mim ali. Ó, apareceu bem miúdo para vocês ou tá? Para nós, ele fica na tua tela ainda do relato. Você tem que agora compartilhar essa tela nova que você abriu. Tá, só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui o tamanho da letra. Está muito pequenininho no meu computador aqui. Uhum. As pessoas mudam. É hora que a gente vai... Eu já compartilho. Sim, tranquilo, Dona.
Agora, então, eu tenho que sair daquela que eu estava? Sim, você É vai isso lá em mesmo? parar a apresentação, daí escolhe a guia do teu formulário. Daí você vai apresentar de novo. Ah, Vai em parar a apresentação, daí vai de novo em apresentar e escolhe a guia do formulário. acho que você abriu aqui o formulário. Abriu. Então, assim, coloquei, daí quando eles abrem lá, eles já vão lá no formulário, né, dei uma explicaçãozinha para eles, né, que é ao clicar no link, então eles seriam direcionados para um jogo. Essa imagem só é ilustrativa para ficar, né, assim, eu vou abrir uma aqui que eu vi que abriu certinho, já que a minha internet aqui na escola, só para vocês terem uma ideia, né, então ó, eles clicam no link, ali, eles já são direcionados pro joguinho. Ó, por exemplo, esse aqui, eles podem, né, eles jogaram e às vezes ainda eu levo, eles ainda querem, né, para relembrar, eu utilizo, acho que eu vou utilizar o ano inteiro. Só Então, que assim, agora que você colocou nesse novo link, você tem que apresentar essa nova aba que você abriu. meu Deus, então, só para me mostrar um, então, eu vou... É só ir parar a apresentação, daí você abre essa aba que está aberta lá. Não, mas são vários ali, você fez bem diversificado mesmo, Adonis. Eu fiz de todas as atividades, assim, dos conteúdos, né, básicos. Daí eu... Mas é bom, os quizzes ali, esses jogos são bons para a EJA. E eles gostam de sair ali, ir para informática, ter uma coisa diferente. Né? Ó, já Apareceu? apareceu. Apareceu? Sim. Ó, então, por exemplo, esse aqui, né? Eles jogaram em dois. Aqui na escola, o nosso laboratório já ainda tem aqueles notes verdinhos, né? Então, um do lado do outro. Então, eu sempre determinava, ó, vocês vão jogar 10 vezes. Daí eles tinham que rodar aqui a boletinha, né? E daí lá em cima. Então, já aparecia, ó, valendo 20 pontos. O verbo to be, né, que é o famoso verbo to be, ó, eles são ou estão. O aluno tinha que saber, qual deles aqui, né, qual que é a resposta certa, né, que quer dizer eles são ou estão. Que marcava, acertou, então ia de novo. Ele tem o perde tudo, né? Então, além dele ter que saber o conteúdo, ele tinha que contar com a sorte. Tá? Era uma festa, né? Porque às vezes o aluno sabia tudo, mas daqui a pouco perdia e o outro que sabia menos ficava com mais pontos. Então, assim, aqui em dois, né? Eu sempre coloquei eles jogando junto. Daí tem algumas outras atividades que vai ficar meio complicado de eu ficar mostrando, mas tem uma lá que é o Caminho do Saber, que é igual o joguinho lá do Luciano Huck, que a dele era o jogo do milhão, né? Que cada resposta certa ia ganhando 100, depois 200, até chegar no milhão. Então, alguns alunos jogavam uma vez e já conseguiam 1 milhão, pronto, né? O outro, não, professora, eu vou ficar jogando até eu conseguir 1 milhão, né? Então, assim, eu achei que foi bom, porque eles foram memorizando bastante coisa. Memorizam mais nessa competição, né, em jogos. Isso. O jogo da forca, né? Então a palavrinha deles tinha que... O jogo da forca é muito bom em inglês. Eles aprendem a escrever, né, as palavras. Então eu revisei alguns vocabulários básicos com eles. Então, assim, eu vou parar de compartilhar aqui. Eu achei que foi, para mim, né, foi bem produtivo, porque... Se quiser voltar para o teu relato, que daí nós não chegamos lá ainda na parte das fotos e tudo. Eles elogiaram bastante, assim, nossa, professora, eu gostei muito, né, de fazer essa atividade, porque tinha coisas assim que nunca mais eu tinha visto e agora eu relembrei, né, de uma forma não tão maçante, né, eu tirei umas fotos aqui deles,
Então, aqui, ó, né, sempre, ó, 2 a 2, né, uma senhora com o menino, sempre eu colocava o menino ali ajudando, né, então, assim, deixava eles bem à vontade. Ó, esse aqui jogando. Tá aparecendo a apresentação? Nem Sim, perguntei. está aparecendo ali. Então, as fotos, né, eu tirei. Daí, coloquei aqui no finalzinho, né, os resultados alcançados, que apesar de a gente ter ali, foi um dia que os alunos, eles não estavam todos, mas eu normalmente eu tenho, para a turma da EJA é bastante, 25 alunos, 24, 25. Então, apesar de eles serem bastante para a gente atender, né, individual, eu achei que foi bem produtivo, né? Gostei muito, eles também gostaram, elogiaram, e aprenderam se divertindo, que para mim foi bem bom ver eles ali, né, alegres e aprendendo um conteúdo, porque normalmente a gente está explicando, eles não estão gostando muito, né, estão cansados, e ali eles, uma coisa mais leve, né? E agora, eu estava dando aula para eles antes de vir para cá. Eu tenho feito, que nem em inglês, eu achei uma apostila que é daquele Koala Texto, não sei se tem em português também, mas é muito boa. Tem umas atividades assim que eu acho que tem que se inscrever. Eu nem me inscrevi, eu só entrei como estudante e peguei a parte da. E não, eu não tenho as respostas, mas não tem problema, né? Já dá Assim, para utilizar. montei para eles uma apostilinha e pense como eles estão, porque daí tem o caça-palavras, tem as palavras que vêm em desordem, para eles colocarem em ordem, né? Então tem assim vários, e repetidamente, porque igual a professora falou, a EJA, não adianta a gente correr com o conteúdo, não adianta você querer seguir um planejamento, que nem agora eu estou com conteúdo de 8º e 9º. Assim, eles não, que nem agora eu não comentei com eles, o inglês eu tenho que ensinar vocês bem o básico, né? Vocês têm que ter bem a base, para quem se interessar e gostar, ter condições de repente fazer um curso, né? Um curso online, porque vai ter a base para dar continuidade. Exato. Não adianta eu levar textos de, sei lá quantas, de 2, 3 páginas em inglês, que eles vão ver aquilo e vão ficar desesperados, né? Não vão saber traduzir nada, não vão entender nada. Então, eu já levo, assim, coisas mais simples, né? Mas desde que eles saiam dali daquela aula dizendo, professora, aprendemos, né, alguma coisa. Então, eu acho que isso que é importante. Isso que é importante, a gente ver que eles estão aprendendo. Professora, acho que seria isso a minha apresentação. Tem mais a conclusão ali. Verdade. Então, o trabalho, né, contribuiu de maneira construtiva ao processo de aprendizagem das turmas da EJA, o que proporcionou uma aprendizagem com método diferenciado, visando o aluno, né, como foco principal no processo. Esse trabalho veio a colaborar imensamente com a prática em sala de aula. Então, eu gostei bastante, por isso que eu coloquei, escrevi isso no final, colaborou muito. E eu acho, assim, que é trabalhoso, não é cansativo a gente preparar, não é fácil a gente dar conta de tudo, porque eu ando bem cansada, até tirei a licença das turmas de português, porque eu andava cansada, porque nós tivemos que aprender um monte de coisa, né, Liliana, de uma hora para outra, assim, a gente teve que aprender a lidar com essas plataformas, o RCO mesmo foi novidade, né, a gente deixar o livro de lado e dar conta do RCO, e dá a impressão, assim, que as aulas do RCO, elas vêm prontas, né? Eu acho bom, ajuda bastante, mas tem muita coisa que você tem que complementar. Então, eu sempre tenho que olhar as aulas antes, e eu vejo lá, assim, que não, o conteúdo que está lá, às vezes é demais, e às vezes não é suficiente. Então, ou tem que tirar, ou tem que acrescentar. Então, assim, e é trabalhoso, porque às vezes eu até me perco. Não sei mais na qual aula que eu estou lá no RCO, e no livro o que eu estava vendo, a atividade que eu peguei na internet. Então, assim, a gente tem que se organizar bastante, e tem que estar em dia o RCO, tem que lidar com a plataforma de redação, né? Eu fico pensando, como que eu vou deixar uma redação mal corrigida? De repente, não tem como. Então, para você levar bem certinho, é cansativo. As plataformas vieram para ajudar, mas
se você for olhar, que nem agora ainda recebi o recado ali das pedagogas para a gente olhar como se diz assim, o progresso deles toda semana ali nas plataformas de inglês. É quase impossível, né, para quem tem bastante turmas e você olhar o progresso, o que ele fez, o que não fez, um por um. Então, assim, veio para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tem trabalho. Tem, É trabalhoso. E é cansativo. Eu canso muito de ficar na frente do computador muito tempo. Mas, na verdade, a tecnologia ela veio para nós com uma promessa de menos trabalho, mas, na verdade, ela nos trouxe mais trabalho. Né? Então, isso que eu disse, ó, ele é mais interessante, tem coisas assim que estão ali mais facilitadas, né, mais na mão, mas daí, atrás disso veio muita coisa, né, para a gente deixar tudo em dia, vencer tudo, é complicado. e é uma formação constante, né? Cada dia nós aprendemos uma coisa nova, uma plataforma nova, uma função nova na plataforma. Então, nós estamos ali em constante formação, né? Como a tecnologia nos veio com uma promessa de menos trabalho, mas nós temos esse trabalho maior ainda ali, em estarmos em constante aprimoramento, né, Adels? Então... Nosso laboratório, eu vejo que tem professores que dizem, você vai no laboratório com os alunos, às vezes eles têm a impressão que a gente leva, coloca eles na frente do computador e está tranquilo. Pelo contrário, eu canso demais no laboratório quando eu converso, porque há muita coisa que dá errado, né, durante aquela aula ali. Às vezes você cansa mais no laboratório do que em sala de aula. Muito mais. Mas, devagar, a gente vai levando, né? Sim, vai adaptando, vai dando certo e vamos continuando. Mas gostei muito ali, você está de parabéns, utilizou ali vários quizzes ali no seu trabalho, no seu formulário, nos apresentou um, mas foram vários que você utilizou, e o fato de você organizar eles ali com o mais jovem e outro ali com mais idade foi algo pensado na adaptação da turma, então você buscou essa inclusão deles ali. Porque se deixar eles, os mais jovens ficam juntos e os mais de idade ficam separados, né? Então, você trouxe essa inclusão. Né? E esse site que eu usei, que esses joguinhos, eu que preparei eles, né? Com o que eu precisava. Ele é muito bom, porque você só joga lá, por exemplo, eu joguei o verbo to be, e ele te dá pronto uns 5, 6 joguinhos. Não é, professora, como se fez isso? Mas não é nada, é só você faz o teu cadastro lá e você coloca que você quer fazer um joguinho, e você só coloca o assunto, criar um vocabulário, coloca 10 palavras e fazer jogo, ele já te dá 5 ou 6 joguinhos prontos. É o e-futuro, se alguém quiser. E é português, então tem atividades maravilhosas com ortografia, revisão de classes gramaticais, eu fiz também para português, muito bom. Mas é bom, até dá para nós entrarmos nesse site ali, que hoje o nosso encontro é de boas práticas, para estarmos associando as boas práticas também ali, que é uma coisa que nós podemos estar incluindo na sala de aula. O Word Wall, né? Só que o Word Wall ele não te dá a possibilidade de se fazer vários jogos. Você pode fazer só um número X e ele já perde, só se você pagar. E o e-futuro não. Você faz, você fica à vontade ali para você trabalhar os conteúdos. E é bom que o link já aparece lá para compartilhar no Google Sala de Aula, você compartilha direto do site. Bem interessante mesmo, que daí é uma ferramenta a mais para nós estarmos utilizando, né? Bem, mas parabéns ali, Adonis, pelo teu trabalho, por essa inclusão, por esse pensamento ali em estar ali direcionando eles, atendendo eles. Sei que não é fácil, é trabalhoso, mas faz parte da docência, né? Faz. Obrigada, Ana. Vamos voltar para o nosso relatório aqui, para o nosso compartilhamento aqui das boas práticas, que é o nosso tema de hoje.
Daí, semana que vem será o nosso último encontro, daí nós vamos destinar ali as apresentações, então os colegas vão terminar ali as apresentações no próximo encontro. Nossa agenda de hoje, nós temos um acolhimento de 5 minutinhos, uma em ação de 45, valiosas ideias ali de 10 minutos, a apresentação das implementações, que como são muito importantes, nós fizemos no início, para não deixarmos elas apressadas, né? Então, tivemos essa adaptação de colocá-las no início. E um saber mais de 5 minutinhos, que nós temos para acolhimento um vídeo, bem, uma animação, né? Para refletirmos que às vezes uma coisinha faz a diferença. Pequenos gestos ali, pequenas coisas fazem a diferença. Right. Right. Então, ali a animação nos trouxe a reflexão de que pequenas coisas fazem a diferença. Às vezes, no dia a dia, o fato de ter um material à mão ou não faz a diferença, termos uma partilha ali de conteúdo faz a diferença. Então, é por isso que nós vamos trazer ali a importância dessas pequenas coisas que fazem a diferença. Hoje nós vamos ter ali como as boas ações, elas são contagiosas, as boas práticas, né, pedagógicas que nos inspiram, nos levam a refletir ali sobre a inovação em nossas ações enquanto docente, quais práticas são realizadas em seu local de trabalho. Quem que gostaria ali de citar algumas práticas que são realizadas em seu local de trabalho, alguma temática, alguma metodologia diferente que vocês notam que o professor utiliza, algum professor que dá certo? Qual que é o quesito para ser uma boa prática? Uma boa prática, ela tem que ser aquela, ela é a aula que dá certo, né? Ela é aquela aula que o estudante ele produz o aprendizado, ele é o protagonista, né, o produtor ali do conhecimento, que ele trabalha em conjunto com os colegas. Então, essa é uma boa prática. Como eu falei para vocês no último encontro, quem pudesse trazer uma boa prática seria bem-vindo aqui para representar essa boa prática aqui conosco.
Alguém se habilita? Então, caso não tenha aqui as boas práticas, vamos dar uma olhadinha nas sugestões de boas práticas, né? Que nós temos da CEDA aqui, que foram aulas que deram certo dos nossos professores e aulas da EJA que foram selecionadas como uma boa prática no nosso grupo de formadores do primeiro ali do segundo trimestre, foram selecionadas boas práticas. Então aqui nós temos boas práticas que deram certo na EJA, que nós vamos estar observando. Deixa eu colocar aqui. Nós temos as boas práticas, aqui algumas fotos delas. São ações inovadoras, ações que deram certo, que o aluno aprendeu, teve essa aprendizagem significativa, que despertou esse conhecimento no estudante, essa vontade de aprender, esse prazer em aprender, né? Então, ali nós temos boas práticas. Vamos começar então com a professora Bárbara Lisandra, que ela é lá da cidade do Pontal, Paraná. Então ela fez uma aula que foi inesquecível para os seus estudantes. Essa aula ela trouxe o quê? Ela trouxe materiais ali como pé de galinha, como pedaços bovinos, suínos, até para mostrar o que para os alunos? Mostrar o sistema muscular, o sistema esquelético, funções ali de ligamentos, funções de cartilagem. Então, essa boa prática dela, da professora Bárbara, surpreendeu os estudantes, porque nós somos ali, como nós somos do grupo Animalia, né, somos a mesma classe ali dos mamíferos, nós temos semelhanças em partes com o funcionamento do sistema esquelético e muscular. Então, os animais que ela trouxe têm semelhanças, eles têm ligamentos, eles têm cartilagens, então só muda a forma, o funcionamento é o mesmo do ligamento, da cartilagem, a função também é a mesma. E ela trouxe isso de uma maneira que os alunos nunca vão esquecer, né? Então, vamos compartilhar aqui dessa sabedoria da professora Bárbara, dessa boa prática que ela nos trouxe. Deixa eu colocar aqui o relato. Esses foram relatos que foram apresentados nos grupos da EJA deste ano, então foram boas práticas selecionadas ali para ideias para vocês estarem implementando em sala de aula. Deixa eu abrir aqui o trabalho dela. Então, aqui ela foi para o laboratório de ciências. Quais estratégias ela utilizou? Ela utilizou uma comparação ali dos membros dos animais com sistemas esqueléticos e musculares ali semelhantes ao dos humanos, né? Então, ela fez essa comparação e também fez a construção de um relatório ali com os alunos dessa aula prática. Os objetivos dessa aula da professora foi mostrar esses componentes do sistema esquelético, o seu funcionamento, dando ênfase nessas articulações, nos movimentos dos membros inferiores e superiores e comparado com os membros dos animais, da galinha, do boi e do porco, trazendo essa comparação para o nosso sistema, o sistema humano. Então, como objetivo, ela teve ali deduzir que essa estrutura ali, essa movimentação, resultasse da interação entre o sistema muscular, o ósseo e o nervoso.
Então, na primeira etapa, ela trouxe imagens do sistema esquelético, do sistema muscular, das principais funções dos dois sistemas, voltado para a anatomia humana. Então, ela trouxe essa informação para os alunos e, para melhor visualização e demonstração, ela trouxe o slide, a explicação, para depois ir para a aula prática, né? Para que eles pudessem visualizar como que funciona. Então, na aula prática, ali ela buscou que eles fizessem também um relatório, descrevessem, e ela mostrou ali que o pé da galinha ele se assemelha às mãos humanas. Então, o movimento faz o dedo ali, quando são esticados, ela conseguiu puxar do tendão ali posterior e o tendão anterior. Ela puxa o tendão e faz o movimento. Então, conforme as fotos vão mostrar ali, ela conseguiu comparar essa estrutura à estrutura humana. E também ela demonstrou ali a coxa e sobrecoxa, ela comparou a perna e panturrilha humana, destacando a articulação do joelho, dos ligamentos, das funções ali da cartilagem. Então, na sequência, com essa comparação, ela também trouxe a asa da galinha. Essa asa ela comparou ao antebraço humano, destacando ossos, tendões ali, e explicando também na questão do fêmur ali, no caso do corte do boi, que ela trouxe também, ela mostrou a medula óssea dentro, ela explicou que ela é diferente da medula espinhal, que ela tem as formas, que forma as células sanguíneas. Ela trouxe ali uma liga muito grande de conteúdos voltados ali à anatomia mesmo. Ali ela colocou também que as partes elas são semelhantes. Então ela trouxe essa questão do sistema ali como um todo. Aqui nós vamos para as fotos. Então, com essa prática ali, ela conseguiu mostrar os sistemas muscular e esquelético, funcionamento, a comparação, utilizando o quê? Utilizando partes bovinas ali, bovinas, partes de aves e partes suínas também, como mostra ali na figura. Então, na primeira ali, nós temos a figura A, B e C, que são partes de aves. Na segunda ali nós temos já um corte bovino. Na terceira nós temos o corte suíno, né? Que ela faz essa comparação. Então ela consegue comparar ali na primeira os nervos, os tendões no pé ali da galinha. Ela consegue fazer a comparação aos tendões humanos. Então, nas próximas fotos ali nós conseguimos ver que ela faz, ela puxa e ele contrai ali, ele fecha os dedinhos e ela puxa o outro lado, ele abre. Então, ela é semelhante aos nossos tendões, os tendões humanos ali. E os alunos conseguiram ter essa ideia na prática, que eles puxando aquele tendão, ele vai abrir e fechar a mão. Mas o nosso sistema, como nós dizemos ali, ele é o mesmo. Nós temos tendões e eles que fazem o abrir e o fechar ali da mão, essas movimentações. Então, aqui nessa figura, ela utilizou o pé da galinha ali para mostrar o tendão posterior. Na figura B também ela mostrou os tendões anteriores ali, que ela até está puxado. Na figura C, com a asa ali, ela conseguiu detalhar ali os ossos, o ligamento, os tendões. Na figura D, que já é o membro inferior ali da galinha, ela conseguiu
o detalhamento das cartilagens, então como que uma cartilagem trabalha, qual que é a função da cartilagem. E muitas vezes na EJA nós temos alunos até que têm problema da artrose, não sabem muitas vezes a função da cartilagem. E essa cartilagem ali, ela conseguiu ser exposta no material ali que a professora trouxe, que ela evita esse atrito de osso com osso, né? Ela faz essa função. E a professora conseguiu trazer. Já na figura E, que é um corte transversal da coxa do boi ali, ela fez o detalhamento dos ossos, fez ali as cartilagens também, a medula, que ela conseguiu ver dentro ali do osso, conseguiu explicar a diferença da medula espinhal para a medula óssea ali, e conseguiu também mostrar fibras musculares. A figura F já é um membro inferior ali suíno, né? Então ela já conseguiu mostrar ali detalhamento de ossos, de cartilagem nessa coxa ali, e também o joelho, conseguiu mostrar ligamentos, tendões e músculos. Então ela conseguiu tudo isso na prática. Ela puxava, fechava, abria, puxava o tendão, fechava, abria. Conseguiu mostrar para os alunos como que era a nossa própria anatomia ali, ligando a anatomia dos animais ali, função de ligamentos, de tendões, de ossos. Então, ali tem a professora ali no laboratório com os alunos, foto geral da turma trabalhando ali, montando o relatório que eles tinham. Aqui até temos mais algumas, tem até o coraçãozinho ali na primeira bandeja. Então, são coisas que ela conseguiu trazer que estavam alinhadas com o nosso conhecimento ali da anatomia humana. Ela conseguiu pensar numa maneira simples de explicar para os alunos. Então, quando nós falamos em tendão, em cartilagem, o aluno não consegue imaginar, ou num livro, o aluno também não consegue ter essa noção. O que acontece? Trazendo ali, ele consegue manipular, ele consegue ver e ele consegue ter essa noção. Aqui são os relatórios dos alunos. Eles até fizeram ilustrações, trouxeram ali a função de cada membro, de cada tendão. Aqui é a reflexão final da professora. Então, um conteúdo que era tão complexo e detalhado, que é o nosso corpo humano, muito complexo para nós estarmos ali trabalhando, eles conseguiram trabalhar de uma maneira simples, que é o nosso objetivo na EJA, conseguir conquistar esse conhecimento deles. Às vezes nós precisamos partir da base, precisamos partir do simples ali. E nada mais simples que nós pegarmos ali um tendão ali de um animal ali para estarmos mostrando que é semelhante ao corpo humano. E eles conseguem fazer até essa semelhança e pensar, né, no respectivo funcionamento ali do nosso sistema esquelético, muscular. Então, esse foi o trabalho ali da professora Bárbara, que estará ali compartilhando conosco também. Temos outros trabalhos também que nós vamos ver hoje, como boas práticas. Esses são os nossos professores da EJA do Paraná. Então, essa boa prática da professora Bárbara, ela pode ser desenvolvida em minha escola? Quais estratégias de ensino apresentadas eu posso utilizar em minha atuação profissional? E o que mais chamou a atenção na prática realizada? O que vocês podem relatar ali? Quem que gostaria de comentar? Eu creio que a prática ali da professora pode ser desenvolvida em qualquer escola. Então, ela não precisa ali de nenhum material eletrônico que seja de difícil acesso, ela precisa apenas de cortes
ali que é facilmente conseguível em mercados ali. Essa estratégia, ela pode ser adotada na atuação docente, né, porque ela é uma estratégia visual, então que o aluno consegue visualizar o funcionamento, então ela é uma estratégia de visualização, uma aula visual que ela trouxe ali. E o que mais chamou a atenção na prática realizada foi que nós temos muitas vezes a simplicidade de materiais que estão ao nosso alcance e nós muitas vezes não vamos buscar, né? Então essa é algo que chamou a atenção ali. Outra boa prática foi do professor Danilo, foi selecionado também no grupo da EJA. O professor Danilo, ele trabalhava com jovens que estavam privados de liberdade. Então, o professor Danilo trabalhou a rotação por estações. Apesar desses jovens estarem privados de liberdade, o professor Danilo buscou ali uma técnica que eles trabalhassem ali em grupo, rotacionando as estações, e uma técnica que buscou ali desenvolver os sonhos ali dos nossos jovens da EJA. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui o tema do trabalho dele foi o mundo do trabalho, perspectivas para um futuro pós-privação de liberdade. Então, ele buscou desenvolver o sonho desses alunos quando eles tivessem essa liberdade ali, que agora eles estavam ali privados de liberdade. Então, ele buscou desenvolver esses sonhos. Ali, o CBJ, Dr. Mário Faraco, ali, lá em Piraquara. O professor trabalhou questionamentos acerca do mundo do trabalho, desenvolveu ali a rotação por estações, fez essa proposta ali para reflexão final acerca dos sonhos desses alunos. Ele trabalhou ali os conteúdos, buscou os objetivos para técnicas científicas, industrialização, transformação no trabalho, analisou algumas problemáticas e refletiu a importância da relação do mundo do trabalho, da escola ao mundo do trabalho, né? Então, inicialmente, o professor realizou uma breve explanação sobre os questionamentos do mundo do trabalho e ele terminou essa explanação com essa prática de rotação por estações ali. Então, ele dividiu a turma em 4 estações, cada grupo era 4 integrantes. A primeira etapa que ele fez foi um texto informativo. Então, o que é o mundo do trabalho? Os alunos realizavam essa leitura em grupo e, ao término dessa leitura, eles partiam para reflexões através de questões norteadoras. Então, eles liam e respondiam questões ali. Na estação 2, os alunos faziam ali cruzadinhas e caça-palavras relacionadas ao mundo do trabalho. Então, eles resolviam esses exercícios propostos. Na estação 3, o professor trabalhou as reportagens. Então, os estudantes privados de liberdade conquistam vagas em universidades. Ele trouxe o quê? Trouxe a realidade para a vida do educando. Então, ele trouxe ali essa questão de eles terem uma nova chance em vagas em universidades. E nessa estação ele trabalhou ali um debate da temática abordada nessa reportagem para registrar as impressões ali do grupo. Então eles discutiram, fizeram esse registro de como que é feita essa conquista de vagas em universidades por esses estudantes. Então ele foi abordando aos poucos esse sonho ali deles, né?
E a estação 4, ele fez a confecção do autorretrato, então sonhos. Então, nessa estação, eles representaram o autorretrato e projetaram os sonhos profissionais deles. Então, ele realizou ali o fechamento com uma mensagem reflexiva. Ele fez essa execução, refletiu, e os alunos foram protagonistas ali da aprendizagem. Eles construíram o conhecimento, né? Então, não é porque eles estão privados de liberdade que os professores não podem cultivar sonhos nesses alunos, que são evidências do momento da implementação. É claro que, como eram estudantes privados de liberdade, nós não podemos ter a imagem deles, eles têm um direito de imagem que está assegurado, como são privados de liberdade, né? Então, o professor pode fotografar e registrar apenas os trabalhos deles. Aqui tem alguns relatos, mecânico, ramo gráfico, que eram os sonhos deles. Eles fizeram um autorretrato deles no futuro, depois dessa privação. Tatuador, construtor, pintor. Então, eles têm sonhos, né? Mecânico. E aqui tem uma reflexão, depoimentos deles, né? Que veio a somar, a valorizar a vida deles. Eles gostaram dessa dinâmica, que buscam esses sonhos, né? Então, eu trouxe, de uma maneira geral, essa ampliação da relação do ensino-aprendizagem aqui para nós, que não precisa ser fixado só na prática tradicional, né? Então, ele buscou ampliar essas perspectivas fora, após a situação de privamento ali de liberdade. Ele trouxe para nós essa importância, né, de realização desses sonhos. Vamos voltar aqui ao material. Essas são todas as aulas da EJA que foram escolhidas por boas práticas aqui do formadores da EJA. Então, a prática ela pode ser desenvolvida em minha escola? Sim, é uma estação por rotações, ela é desenvolvida em muitas escolas já. Ela pode ser utilizada em minha atuação profissional? Sim, em qualquer disciplina ela pode ser utilizada. E o que mais chamou a atenção nessa prática é que ele valorizou os sonhos dos alunos, que muitas vezes eles deixam esses sonhos de lado, por estarem privados de liberdade, né? Aqui nós temos a professora Claudirene, ela lá do CBEJA de Paranavaí. Aqui nós temos o trabalho dela. Ela trabalhou um conteúdo ali matemático. Esse conteúdo era os impostos. Então, ela buscou uma maneira de cativar os alunos com o cálculo de impostos. E qual foi a maneira dela? Foi a gamificação. A professora Claudirene, ela buscou trazer os jogos para a aula dela. Como era um conteúdo mais difícil de assimilação, um conteúdo que tinha certa ali resistência, ela trouxe essa gamificação para buscar ali trazer sentido, e trouxe também coisas que os alunos utilizam no dia a dia para eles calcularem impostos, que como nós temos alunos da EJA, eles fazem compras, né? Então ela trouxe as compras deles ali. Então o objetivo dela era conhecer o que são impostos, calcular esses impostos, essa porcentagem, e utilizar essa estratégia ali diversificada por jogos. Então, a etapa 1, ela colocou o que eram esses impostos que eles pagam, como que esses impostos ali estão nos mercados, que muitas vezes os nossos alunos da EJA sabem que o preço está alto, porém,
eles não sabem que, na verdade, boa parte daquele preço, daquele conjunto ali, é imposto. Às vezes até metade, ou mais da metade do produto vai para imposto. Então, depende muito do produto e nós temos essa porcentagem inserida. E nós temos a mão na massa dela, ela consultou uma tabela de tributação de impostos para calcular o valor que eles pagam em alguns itens. Ela trouxe itens do dia a dia, como produtos do mercado, refrigerante, macarrão, café, e também trouxe produtos dali, como telefones, computadores, que são produtos de um valor maior, para eles calcularem os impostos. Então, ali eles estão calculando os impostos e, após esse cálculo, vendo qual que é a taxa de imposto, os alunos foram para gamificação. Então, eles fizeram também até um valor do imposto nos salários. E agora eles foram para a gamificação utilizando o Wordwall, com tributos. Ali, o que são tributos, o que são taxas, impostos e contribuições. Aqui eles utilizando o celular para responder essas questões. Como que se calcula o IPVA. Então, eles utilizaram ali a tecnologia para desenvolver a gamificação. Ali eu tenho os links até do quiz que ela utilizou para eles irem desenvolvendo o conceito do imposto. Então, os resultados que ela teve ali foram de muita compreensão ali dos conteúdos, eles estavam dispostos a aprender. Aqui tem alguns relatos. Ó, tem aqui que ele descobriu que o Brasil é campeão em impostos. E a consideração foi que os objetivos da aprendizagem foram atingidos. Os alunos conseguiram compreender o conceito de impostos através da gamificação. Mais uma boa prática ali na EJA. Vamos ver aqui a próxima. Então, ela pode ser aplicada em qualquer escola, desenvolvida em qualquer área. A gamificação, ela é uma prática muito ampla. E o que mais chamou a atenção foi a questão deles compreenderem, né, o valor exorbitante dos impostos nessa prática. Agora nós temos a aula aqui do professor Eleandro, que ele transformou ali os alunos em cientistas, né? Então ele buscou ali desenvolver a compreensão da pressão na fusão da água através de experimentos. Então ele testou diferentes tipos de isolantes térmicos para que os alunos conseguissem compreender. Vou colocar aqui o trabalho do professor Eleandro como boa prática. Então, o professor Leandro ele utilizou ali experimentos para verificar a influência da pressão na fusão da água e testar diferentes tipos de isolantes térmicos. Então, a turma foi dividida em grupos e realizou a medida de temperaturas, no caso dos isolantes térmicos. Ele demonstrou a influência da pressão na fusão do gelo através do experimento Tyndall. E esse experimento ele utilizou uma garrafa, um bloco de gelo, né, uma caixa de gelo ali de 1 litro, 2 garrafas PET de 2 litros e um fio de cobre.
Eles realizaram a montagem e esse fio ele foi fazendo pressão, foi cortando ali. Podem ver nas fotos que ele vai fazendo essa pressão. Então, essa pressão foi feita através dessa fusão ali da água. Então, a temperatura de fusão diminui e o fio do cobre exerce a pressão sobre o bloco de gelo. E o bloco de gelo, com essa pressão, ele vai derretendo e vai passando o processo normal, que aí a água volta a congelar, que é o regelo, né? Então, a maioria dos estudantes eles compreenderam a influência da pressão e relataram de maneira precisa o que observaram. O experimento 2, eles fizeram testes em diferentes tipos de isolantes térmicos. Então, eles utilizaram garrafas PETs com gelo e, como isolante térmico, eles utilizaram uma blusa de lã e um papel alumínio. Então, eles embolaram ali o gelo na blusa de lã e no papel de alumínio. A maioria deles tinha o pensamento que a blusa de lã iria aquecer, que o gelo iria derreter mais cedo na blusa de lã. E a blusa de lã ela faz o papel de isolamento, então o gelo manteve-se ali isolado. Então, eles conseguiram compreender que o isolante térmico ali era a blusa, então ele não derretia. Então, ao final, ali eles tiveram essa compreensão de isolantes, não permitiu o derretimento do gelo e eles compreenderam esses fenômenos que ocorrem na natureza com um olhar diferenciado através das experiências ali do professor Leandro. Vamos ver as próximas boas práticas aqui. São materiais bem simples utilizados nessas boas práticas que podem estar na minha escola, eu posso confeccioná-los, eu posso estar colocando aqui na atuação profissional. E o que mais chamou a atenção nessa prática foi o fato da blusa ali de lã servir como um isolante, né? Muitas vezes nós trazemos ela como um fato de que seja para aquecer, e não é o que ocorre, né? Aqui nós temos o professor Geraldo José, né, que fez ali a produção do sabão. Muitos alunos da EJA já produziam sabão, só que o que eles não entendiam? Eles não entendiam que era uma reação química que produzia o sabão. E o professor trouxe na aula dele essa reação química atrelada ao conteúdo. Então, o professor Geraldo ali, ele conseguiu puxar junto ao conteúdo uma prática que eles já faziam e não entendiam como sendo química. Nós temos o professor Geraldo, muitas vezes os alunos eles sabem que não pode fazer no recipiente de alumínio, mas eles não sabem o porquê, né? Que ele acaba, como ele é ácido, né? Faz uma reação que acaba oxidando ali um material, né? Então, muitos estudantes ali, eles não sabiam que se tratava de uma reação, mas eles sabiam que não poderia ser feito naquele recipiente. E foi... Os objetivos dele ali era aprender os conceitos, né? Relacionados ali a aplicações práticas dos estudantes, e ele identificou ali alguns recursos para reciclagem de recursos naturais, energéticos, até matérias-primas. Então, quando eles produzem o próprio sabão, ali eles acabam fazendo essa reciclagem de materiais. Então, considerando também os processos biológicos, químicos e físicos envolvidos e as nomenclaturas e transformações físicas. Então, ali ele fez essa aplicação lá na EJA
doutor Francisco de Azevedo de Macedo, ele utilizou ali 3 aulas, 2 encontros de 3 aulas, então foram 6 aulas para a realização dessa atividade prática, que é uma atividade que também está presente nas aulas Paraná. Então, eles foram preparados para que o sabão pedra ali ele fosse realizado com essa mistura de ingredientes, para que o aluno conseguisse aliar a teoria à prática e fizesse o descarte correto também do óleo. Foi ensinada a importância de se aproveitar o óleo, a apropriação dos conceitos químicos também, do processo químico. Aqui estão os alunos da EJA fabricando o sabão através do óleo, da água, da soda cáustica, da essência. Então, eles colocaram os materiais ali de proteção, os óculos, misturaram ali para fazer a reação química e produzir o sabão. Os alunos participando, o professor, as forminhas com sabão, a turma de EJA aqui participando. Aqui o resultado final que eles levaram para casa o sabão para utilizar, né? Após 24 horas, né? Então só no outro dia os alunos levaram. E pelos depoimentos que o professor teve, os alunos conseguiram compreender que a química fazia parte do cotidiano deles. Então foi uma experiência muito importante que os alunos tiveram, que tem alguns depoimentos. E essa atividade ela foi para compreender que a química não é tão difícil se nós aliarmos a práticas que são do cotidiano deles. Então, eles ficaram impressionados de fazerem esse processo e não saberem que estavam fazendo reações químicas ali. Então, essas boas práticas que nós trouxemos hoje, elas foram o resultado das implementações dos professores ali, que fizeram sucesso, que foram aliadas ali ao plano deles, ao conhecimento dos alunos, que podem ser construídas em qualquer colégio. Aqui nós também temos um link, se alguém quiser contribuir com boas práticas, a implementar os relatos, nós já fizemos a apresentação. Aqui temos o link da reunião, deixa eu colocar aqui para vocês. O link da avaliação da nossa reunião. Enquanto vocês vão fazendo a avaliação da reunião, eu vou fazer a chamadinha aqui. Coloquei aqui no chat para vocês. Vai tirar foto? Vou fazer a foto também. Deixa eu fazer aqui, antes da nossa chamadinha. Eu até tirei um print, já dá para ter a base também na chamadinha. Vamos lá para a foto. Então, pessoal, quem puder abrir a câmera, por favor. Então, vamos no 3. 1, 2, 3. Ok. Obrigada, pessoal. Então, vocês vão preenchendo ali o nosso formulário. Semana que vem eu conto com as apresentações restantes aí de vocês. Lembrando que a apresentação ela faz parte da nossa nota ali do relato, como ela está na rúbrica, né? Conto ali com a participação de todos na semana que vem. Todos vamos apresentar. E semana que vem é o nosso último encontro também. Então, semana que vem estaremos nos despedindo para a próxima jornada. Espero que todos tenham se inscrito ali na próxima jornada. Lembrando que as inscrições elas abriram hoje, né?
Deixa eu colocar aqui a chamadinha. Adonis, tá ali? Presente. Adriana, tá ali? Adriele, tá ali também. Estou aqui, presente. Para a escola, gente. Andréia, E muitos não Presente. querem, porque Carlos, tá ali? Carmen, tá ali também. Eliane, tá ali. Presente. Joyce, tá ali. Carla, deixa eu ver se a Carla estava aqui conosco. Tá ali também. Tá ali? Você levantou a mão. Rosana tá lá conosco. Presente. Tatiele tá ali conosco. Presente. Vanderleia também. presente. E fechamos por hoje, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não se esqueçam do formulário e os aguardo para o nosso encontro da semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite.